Para exercer o direito ao crédito, o contribuinte tem que cumprir inúmeras obrigações acessórias. Isso porque o ICMS é um imposto lançado por homologação, em que há uma atividade do contribuinte na qual ele próprio apura o seu imposto, declara ao fisco e já antecipa o seu pagamento dentro do prazo legal. Nosso primeiro passo a passo desse curso é entender essa sequência lógica da apuração e pagamento do ICMS, que começa com o livro de entradas, passa pelo livro de saídas, depois a obrigação acessória do livro de apuração. Em vários estados a gente ainda tem a declaração do imposto e, por fim, o pagamento. Esses 5 passos você precisa ter em mente. Tendo esses 5 passos bem fixados, bem definidos, você tem um porto seguro, um caminho tranquilo a trilhar na apuração do ICMS. Mas é claro que há muitos detalhes a serem observados. As condições do exercício do direito ao crédito, as vedações, as restrições ao crédito. Mas antes de chegarmos nesse ponto, eu preciso que você entenda, então, que para o princípio da não cumulatividade funcionar, o fisco tem que impor ao contribuinte diversas obrigações acessórias, no interesse da arrecadação e fiscalização, obrigações de fazer e não fazer, prestações positivas e negativas. Então, o lançamento do ICMS por homologação funciona da seguinte forma: o contribuinte do imposto, a empresa, o empreendedor, ele vai apurar o imposto por meio de seus documentos fiscais e ele vai realizar o pagamento. Para que o fisco tenha ciência do pagamento devido, o contribuinte tem que declarar o imposto devido. Para declarar o imposto devido, antes ele tem que apurar, e ele faz isso por meio dos livros fiscais. Os livros fiscais, eles são escriturados hoje no Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, onde eu tenho a EFD, a escrituração fiscal do contribuinte, a escrituração fiscal digital. Então, o contribuinte apura o imposto, declara o imposto por meio da EFD. Vários estados ainda exigem uma declaração adicional. Há vários nomes, várias siglas. É GIA, é DIME, é GIM. Cada estado tem a sua. O contribuinte faz a declaração do imposto e o fisco, ele tem a função de homologar o lançamento. Uma homologação expressa ou tácita. A tácita após 5 anos do fato gerador. Se o fisco não homologar expressamente, fica automaticamente homologado. Na sua atividade de fiscalização tributária, o fisco estadual vai auditar as operações do contribuinte selecionado para fiscalização e verificar se a apuração dele estava correta, se ele emitiu os documentos fiscais corretamente, se ele exerceu o crédito do imposto só quando devido, se ele não exerceu o direito ao crédito do imposto numa situação vedada, numa situação em que não foram satisfeitas as condições. Você vai conhecer todas as condições e vedações para o exercício do direito ao crédito nesse curso. Bom, feita a homologação do lançamento ou não, o que importa é que, para exercer o crédito do imposto, o contribuinte tem que cumprir as obrigações acessórias. E depois de cumprir as obrigações acessórias de escriturar os livros, vem o 4º passo, que é a declaração do imposto. Mas para chegar na declaração, o contribuinte tem que observar as regras da apuração, que estão previstas na Lei Complementar 87 de 96, no seu artigo 24. O artigo 24 da Lei 87 de 96, conhecida como Lei Candir, vai acostumando com esse nome, Lei Candir. Essa lei é aplicável a
todos os estados. Você deve estar se perguntando, Alan, mas você e o Dimas não falam nesse curso a respeito do regulamento do ICMS do meu estado, não é necessário. Para você adquirir o kit de sobrevivência relacionado à legislação do ICMS, basta você conhecer a fundo as normas constitucionais e a Lei Candir. A sistemática do imposto é nacional, cada estado tem suas especificações, mas se você conhecer a essência do imposto, você tira de letra a legislação do seu estado. Você não terá problema nenhum na aplicação e cumprimento da legislação do seu estado. E aí, nesse sentido, a apuração do imposto prevista no artigo 24, ela é por um período. Eu tenho lá o período de apuração. Esse período de apuração é conforme a legislação. E, via de regra, a previsão de um período mensal. Então, todo santo mês eu tenho que fazer a minha apuração do ICMS. Veja que a lei prevê, nesse mesmo artigo 24, o vencimento das obrigações na data em que termina o período de apuração, ou seja, no final do mês. E aí, no final do mês, eu tenho a liquidação por compensação, ou seja, se eu tiver crédito do imposto suficiente para anular todo o débito, eu liquido por compensação. Mas se o meu crédito não for suficiente, vai me restar o imposto a pagar. Então, a outra opção é o pagamento em dinheiro ao final do período de apuração. Tudo isso conforme as regras previstas nos incisos do artigo 24. E quais são essas regras? O contribuinte vai cumprir as suas obrigações acessórias, que são os livros fiscais. Eles são escriturados à vista dos documentos fiscais. Então, para eu lançar um débito ou um crédito de imposto, na minha escrita fiscal, eu preciso do documento fiscal emitido. Hoje, os documentos fiscais eletrônicos. E aí, a partir disso, dos documentos fiscais escriturados no livro, eu faço a compensação do imposto débito versus crédito. Então, eu pego o livro de saídas, compenso com os créditos do livro de entrada, então débito das saídas, crédito das entradas, e vou para o RAIQMS, onde eu apuro o imposto. É o terceiro passo do passo a passo detalhado que você vai conferir no material de apoio. Atenção, atenção. Para você entender direitinho como funciona, eu trouxe um exemplo prático. As obrigações, elas são liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados. Então, o meu crédito compensa com o meu débito até o limite do crédito. Fica assim, ó. Imagine que o contribuinte tem lá débitos. Os débitos, vou representar o débito em vermelho, ele registra no livro de saídas. E depois é os créditos, que ele vai registrar no livro vai escriturar no livro de entradas. O que ele paga? Só a diferença do que não deu para compensar com os créditos. Então, o que teve de crédito, ele compensa, ele liquida por compensação. Ele não precisa pagar nenhum documento de arrecadação. O crédito mata o débito, o crédito compensa o débito. Então, até o valor do crédito, ele liquida o imposto por compensação. Mas veja que sobrou aqui um valor que não deu para compensar. Ó. Esse valor que não deu para compensar, aí a lei prevê o seguinte. A lei prevê que se o montante dos débitos superar os créditos, ou seja, se débito for maior que crédito, a diferença será liquidada no prazo fixado pelo Estado. Esse prazo fixado pelo Estado consta de uma chamada agenda tributária. A agenda tributária é
a divulgação pela Fazenda dos prazos de pagamento. Isso geralmente varia de acordo com o setor de atividade ou porte da empresa. Então, depois que compensou o que não deu para compensar, a diferença que sobra, essa sim tem que ser recolhida. Essa sim tem que ser paga. Então, na situação anterior, o contribuinte tem lá seus créditos e tem o seu débito. Compensou, a gente já viu, aquilo que é crédito. Então, isso aqui resolveu por compensação. Mas sobrou uma diferença. Essa diferença é pagamento em dinheiro que vai liquidar. Essa diferença é exatamente o que tem que ser pago no prazo da agenda tributária em dinheiro. Vou dar um exemplo numérico para você para ficar melhor. Olha lá, vamos imaginar que esse contribuinte, então ele paga no prazo fixado, vamos imaginar que esse contribuinte escriturou R$ 1.300 de créditos no livro de entradas e escriturou R$ 1.900 de débitos no livro de saídas. Ou seja, ele teve exatamente essa situação, débito maior que crédito. Então, no final do mês, ele tem R$ 600 de débito apurado no RAIQMS. Esses R$ 600 é que ele vai pagar em dinheiro. Cada estado tem o seu prazo de pagamento. E aí, esse aqui é o quinto passo da apuração e pagamento do ICMS. Efetuar o pagamento em dinheiro daquilo que não deu para compensar pelo sistema de escrituração. Mas será que sempre vai ser dessa forma? Será que sempre o débito vai ser maior que o crédito? Nem sempre. Pode acontecer que o montante dos créditos supere o dos débitos. Ou seja, se isso acontecer, o contribuinte vai transportar o valor da diferença para o período seguinte. O contribuinte não vai, quando o montante dos créditos no final do mês é maior que dos débitos, ele não vai ter direito a restituir esse valor. Ele vai transferir o saldo credor para a apuração do mês seguinte. Então, lá na nossa ilustração, o contribuinte escriturou o livro de registro de entradas com todos os seus créditos. Ele escriturou o livro de registro de saídas, ele compensou todo o débito, liquidou por compensação, só que agora, ao invés dele ficar no vermelho, ele ficou no azul. Sobrou crédito, porque nesse caso, esse contribuinte tinha o débito menor que o crédito. Quando isso acontece, o crédito é maior que o débito é menor que o crédito, ele vai ter um saldo credor. E esse saldo credor, ele vai transferir para o mês seguinte. Ele transfere o saldo credor para o mês seguinte. Então, ele não restitui, mas também ele não tem que pagar, porque sobrou saldo credor. Esse saldo credor, eu vou mostrar para você um exemplo numérico. Então, o que vai acontecer? O contribuinte, ele vai lá no seu livro de entradas, escriturou lá R$ 1.300 de crédito, só que naquele mês ele teve R$ 1.100 de débito. Vai apurar no RAIQMS R$ 200 de saldo credor. Esse saldo credor é o que ele vai transferir para o mês seguinte. E assim, a cada período de apuração, ele vai verificar se sobra débito no final do mês, imposto a pagar, ou saldo credor para transferir para o período subsequente. É assim que se operacionaliza a apuração do imposto depois do exercício do direito ao crédito e da sua compensação com os débitos de ICMS. Essa sistemática, no passo a passo e também no vídeo animado, que fazem parte do primeiro módulo desse curso, você vai entender detalhadamente. Você aqui tem uma visão como se fosse num balão de ensaio. É uma visão para você entender como que funciona a coisa. Agora, os nomes técnicos, os detalhes, os aspectos de como isso funciona, uma foto de um livro de entradas, uma foto de um pedaço de um livro de saídas ou de um livro de apuração, você vai enxergar
no nosso material de apoio, no passo a passo, didaticamente elaborado pelo professor Dimas. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma pausa e teremos ainda nesse módulo uma terceira aula que eu quero aprofundar essa sistemática de apuração do imposto e de exercício de direito ao crédito.